Depois de dados os nossos recados, convido você a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Nós continuamos hoje com a nossa série em Lucas. Você que já é de casa já está acostumado. E agora nós vamos entrar numa parte interessante de Lucas, porque agora nós vamos entrar nas parábolas de Jesus, na seção que lida com as parábolas de Jesus. E nós vamos aprender com as parábolas de Jesus. E hoje nós chegamos então no capítulo 14, e nós vamos falar sobre os banquetes, ou sobre banquetes, no capítulo 14. Lucas 14, do versículo 1 ao versículo 24. Eu continuo essa mensagem na próxima semana. Eu leio o texto, aí eu falo, isso aqui dá para explicar em uma semana. Essa aqui vai ser essa pregação da semana. Aí eu comecei a escrever. Na hora que eu começo a escrever, já vejo tanto de página que dá, eu vejo tanto de slides que eu fiz, eu falo assim, não vai dar para fazer isso aqui em uma semana. Então, na semana que vem, nós continuamos essa passagem do capítulo 14, esse capítulo 14 de Lucas, e em especial, semana que vem é muito legal, porque semana que vem nós teremos um banquete, que é a ceia do Senhor. Então, nós vamos viver na prática aquilo que Jesus está nos ensinando aqui no capítulo 14. Mas, por hoje, nós lemos, começamos, terminamos semana que vem. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, é preciso ir vê-la.
por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, agora que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Espírito Santo, ilumina agora o nosso entendimento e fala conosco. E que o Seu nome, ó Pai, seja glorificado aqui essa noite. Que o nome de Jesus seja exaltado e que o Teu povo seja alimentado. Deus, eu oro a Ti, que a mesma graça que o Senhor estendeu sobre a minha vida para entender esse texto, para me mostrar os diamantes da Sua palavra, eu oro a Ti que o Senhor agora venha fazer na vida dos meus irmãos. Que a Tua palavra venha prosperar aqui essa noite, Senhor. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse texto, Jesus, ele está falando sobre banquetes. Esse texto está falando sobre banquetes. Então, nós temos aqui Jesus sendo convidado a um banquete. Ele é convidado por um fariseu importante, por um homem importante, por um homem rico, a um banquete na sua casa. Aí depois, no meio desse banquete, ainda estando lá, Jesus começa a olhar as pessoas, como elas pegam os lugares de honra, como elas escolhem esses lugares. E a partir disso, Jesus conta então uma parábola. E essa parábola ela é dirigida aos convidados. Depois que ele se dirige aos convidados, agora ele se volta para o anfitrião, para aquela pessoa que está o convidando, para o fariseu importante. E para todos os outros indiretamente. E aí ele diz que quando você convidar alguém, quando você for fazer um banquete, não convide os ricos, não convide os seus parentes, não convide essas pessoas. Convide quem? O pobre, o aleijado e o cego. Depois disso, um homem exclama no meio do jantar, do banquete, dizendo: feliz é aquele que vai comer do banquete de Deus. Porque é uma esperança que o judeu tem. Então Jesus conta então uma outra parábola, a parábola do grande banquete, que nós vamos lidar mais com ela na próxima semana. Então esse texto todo, ele está falando de banquetes, de festa. Mas se você começou e se você notou comigo, e voltar aí comigo no versículo 1 e 2, diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. A primeira coisa que talvez não fique tão claro para você, porque a gente às vezes lê a Bíblia muito correndo, a gente lê a Bíblia e a gente vê Jesus com um homem com o corpo inchado, e Jesus curando esse homem. Então, Jesus entra na casa de um fariseu, um homem importante. Nessa casa, para participar de um banquete, tem um homem com o corpo todo inchado. E para nós, muitas vezes, isso não soa estranho. Aí Jesus, no sábado, cura esse homem. Depois manda esse homem embora e continuamos falando de banquete. E aí a gente lê essas coisas sem prestar atenção, ou lê muito rápido, e a gente não para pensar no que a Bíblia está nos dizendo. Porque se você para analisar
e prestar atenção no que você está lendo, é no mínimo estranho esse relato do homem curado aqui. É no mínimo estranho. Para não falar que ele está fora de contexto. Porque quando você lê isso aqui, vai ser, mas o que esse homem, sendo curado no sábado, na casa do fariseu, tem a ver com o resto? Tem a ver com o que Jesus está falando sobre banquetes. Aí a gente olha isso aqui, e geralmente o que a gente vê aqui, ou até que os comentaristas, porque eu li alguns comentaristas, e eles dizem, essa aqui é Jesus mostrando que ele tem autoridade sobre o sábado. Isso aqui é Jesus mostrando que as pessoas devem se preocupar mais com os homens do que com os animais, porque eles se preocupam mais com os animais, porque está usando o exemplo do boi e do jumento. Contudo, na semana passada, se você estava aqui, esse relato da cura desse homem com o corpo inchado é quase igual ao relato da mulher curvada. Ele é quase igual ao relato que nós vimos na última semana. Então, Lucas, ele já tinha demonstrado e deixado claro, voltando lá no capítulo 6, que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus já falou que ele é o Senhor do sábado. O último texto que nós vimos do capítulo 13, na última semana, ele já mostrou que nós devemos nos importar com as pessoas. E que o sábado foi feito sim para curar pessoas. Nós temos o sábado, tudo isso já foi demonstrado, que dele é o Senhor do sábado, que o sábado deve ser o dia, sim, do Senhor, mas o dia que nós nos compadecemos, andamos em justiça. Ele já tinha demonstrado tudo isso. Então não havia necessidade de você repetir de novo aqui a mesma história. Mas é porque está aqui, porque ele estava no meio do banquete lá, então Jesus curou ele só isso porque esse relato está aí, porque ele estava lá na casa. Depois que nós estudamos tudo que nós estudamos já em Lucas, qual que é a probabilidade de um homem doente, com uma doença que todo mundo podia ver, ser convidado para um jantar, para um banquete na casa de um fariseu? Qual é a probabilidade disso acontecer? 0. Por quê? Porque na cabeça de Israel, o que acontece na cabeça de Israel? A pessoa que está, o pobre, o aleijado, o doente, o cego, ele é o quê? Ele é alguém amaldiçoado por Deus. Ele está naquela situação porque Deus o amaldiçoou. A cosmovisão, a visão de mundo deles é essa. Se você está passando pelo que você está passando, tem pecado na sua vida. Se arrepende dos seus pecados. Lembra de Jó e dos seus 3 inimigos? Aquilo não é amigo, né? É os seus 3 inimigos. É Jó e os seus 3 inimigos. Então, a visão que eles têm é, se você está passando por dificuldades, lembra do João capítulo 9? A pessoa nasce cega. Os apóstolos de Jesus, se essa é a visão dos apóstolos de Jesus, você imagina do resto. Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para ele nascer esse cego? Aí Jesus olha para eles, e já não é a primeira vez que Jesus tem que repreender eles, né? Porque teve outra vez. Jesus, você quer que a gente mande fogo descer do céu para consumir aquelas cidades que rejeitaram Jesus? Nós já vimos esse texto. Vocês não sabem que espírito vocês pertencem, não. Então eles têm essa cosmovisão. Se você é cego, se você é aleijado, se você é pobre, se você está passando por dificuldade, é porque tem pecado na sua vida. Porque Deus não iria deixar você passar por essas coisas se você fosse um justo. Mas a vida de Jesus mostra exatamente o oposto. Porque ele nunca cometeu um pecado. E a vida de Jesus é marcada por perseguição. Ele nunca cometeu um pecado. Nunca se achou uma mentira na sua boca. Mesmo dizendo toda a verdade, andando em justiça, ele acaba numa cruz. Aí nós temos outros exemplos, temos Paulo, nós temos outros exemplos, temos o próprio Jó. Então, eles nunca convidariam um homem nessa condição para participar de um banquete importante na casa. Por quê? Porque esse homem está cheio de pecado. Então a gente tem que se perguntar, o que esse homem está fazendo na frente de Jesus? Por que Jesus está
com esse homem na frente dele, num banquete na casa de um fariseu importante. Os detalhes são importantes aqui. Não é apenas um fariseu, é um fariseu importante. É um fariseu rico, é um fariseu que tem proeminência na cidade. Não é qualquer fariseu. Ele nunca convidaria esse homem para jantar com ele. Especialmente num dia como esse. Então Jesus está ali, foi convidado. E isso mostra, aquele homem mostra que Jesus não foi apenas convidado porque Jesus é um rabino. Porque a tradição deles é a seguinte: toda vez que nós temos lá, tem a sinagoga, tem o culto deles na sinagoga, depois que eles saem da sinagoga, era costume dos fariseus, dos judeus, convidarem o rabino, o mestre, que estava viajando, especialmente, lembre-se do contexto, Jesus está indo para Jerusalém para morrer. Ele está em viagem, ele para aquela sinagoga, para atender a sinagoga no sábado, e então ele é convidado para jantar com esse fariseu. Ele é convidado para estar com esse fariseu. O fariseu, ele quer Jesus lá, porque ele quer receber Jesus, e apenas discutir com ele teologia, porque era isso que eles faziam. Depois da sinagoga, os fariseus convidavam o mestre de fora para se discutir teologia, para ouvir a sua visão sobre várias interpretações do Antigo Testamento, como teólogos fazem hoje. Ah, mas eu entendo assim, não, mas eu entendo assim. Então eles discutiam, e muitas vezes era um evento que outras pessoas participavam para ouvir o mestre que vinha de fora. E era uma maneira de recebê-lo. Mas isso aqui não é o que eles têm intenção, apenas de ouvir Jesus. Eles querem testar Jesus. Porque eles sabem que Jesus é aquele que não obedece o sábado. Então, já que ele não obedece o sábado, vamos fazer o seguinte: vamos colocar ele de frente com o milagre. De frente com o homem doente. Vamos ver se ele vai respeitar o sábado ou não. O que eles estão fazendo então aqui? Testando Jesus. Eles querem testar Jesus mais uma vez. Mas todo esse texto aqui, toda essa cura aqui, ela na verdade é uma introdução de tudo isso que vai acontecer no resto. É uma introdução de tudo aquilo que vai acontecer quando Jesus vai ensinar sobre os banquetes. Por quê? Porque agora, Jesus ele vai usar o exemplo desse homem como o exemplo que ele vai dar no resto dessa passagem. Ele vai usar esse homem como exemplo para todo o resto que ele vai falar agora. O porquê? Se você for para o versículo 2 aí, diz assim: à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Se você tem a sua Bíblia, e a sua Bíblia está na mesma versão que a minha, a NVI, você deve ter aí um azinho ou alguma coisa do lado dessa palavrinha aí, inchado. Se você olhar esse azinho, você for lá para o finalzinho da sua Bíblia, lá embaixo, você vai ter uma nota de rodapé, se a sua for a NVI, que está escrito assim: que sofria de hidropisia. Hidropisia. Esse homem sofria. O original, que em outras palavras, o que a NVI está querendo dizer é, a melhor tradução aqui é: esse homem sofria de hidropisia. Se você for para outra versão, por exemplo, a Almeida diz assim: eis que o homem diante dele se achava hidrópico, que é a mesma coisa. A nossa tendência é, quando nós olhamos esse texto aqui e nós lemos, ele era um homem com o corpo inchado. Ah, Jesus curou o homem com o corpo inchado? Legal. E continua a leitura. Mas essa palavrinha, essa definição, e no grego é hidrópico, ou é hidropisia, no grego, o que ele está querendo ensinar? Ele está querendo nos mostrar algo muito importante. Que se nós passamos direto, nós não entendemos nem a passagem e nem o que Jesus está querendo ensinar. Por quê? Por que é importante eu saber que este homem sofria com essa doença? E, aliás, o que é essa doença? A hidropisia, no tempo de Jesus, ela era usada como um sinônimo de ganância. Ele era, a pessoa, a gente não tem um exemplo aqui agora, mas alguém que era ganancioso, muitas vezes eles usavam isso aqui, a hidropisia, como
o sinônimo de um ganancioso, de uma pessoa gananciosa. Por quê? Porque o que é a hidropsia? Ela nada mais é do que a retenção de líquido. O seu corpo, por alguma disfunção, ele não consegue repelir o líquido, ele não consegue expelir o líquido. Então o seu corpo começa a ficar inchado. Na verdade, ele não é uma doença, ele é um sintoma. Porque a doença mesmo deve ter sido causada por causa de problemas renais, cardíacos, pulmonares. Alguma coisa está causando aquele sintoma, que é a retenção de líquido. Mas o problema dessa doença, desse sintoma, ou do que está causando isso, é que a pessoa já está cheia de líquido, mas ela tem uma sede insaciável. Mas quanto mais ela bebe água, mais sede ela tem, e mais líquido ela acumula, porque existe uma disfunção no seu corpo, e ela não consegue expelir esse líquido. Então, mais sede, mais água, mais inchado, pior é a condição dessa pessoa. E é por isso, então, que eles usavam isso como uma metáfora para falar do ganancioso. Por quê? O ganancioso, quem é o ganancioso? E, aliás, nós já falamos sobre o ganancioso. Jesus já veio falando sobre dinheiro no capítulo 12, no capítulo 13, falando sobre o ganancioso. Tomem cuidado com a ganância. Lembra do jovem que pede para Jesus? Jesus, vai lá falar com o meu irmão, para o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus fala, tomem cuidado com a ganância. Tomem cuidado com a ganância. E agora Jesus volta para esse tema aqui. E a ganância é o quê? Por que a ganância está conectada com essa hidropisia? Porque a ganância nada mais é que a pessoa que já está cheia de bens materiais, cheia daquilo que ela precisa, tem mais do que ela precisa, mas ela tem uma sede insaciável por mais. Ela quer mais, e mais, e mais, e mais. E quanto mais ela tem, mais ela quer. E ela não consegue se desfazer daquilo que ela tem, porque ela é apegada aos seus bens. Então é isso que Jesus está querendo nos mostrar aqui. Todo o tema dessa passagem, o que Jesus está querendo fazer, que nos ensinar aqui, é nos curar, ou apresentar a cura da hidropisia para esses fariseus. Porque se você for para o capítulo 16, o capítulo 16 vai mostrar, Jesus vai falar que eles são amantes, os fariseus são amantes do dinheiro. Porque Jesus repreende eles, e aí ele fala, porque eles são amantes do dinheiro. Se você for para Mateus, capítulo 22, capítulo 23, quando Jesus repreende os fariseus, ele fala o quê? Eles fazem tudo isso aqui para serem vistos pelos outros. Então Jesus ele está indo muito além do que curando um homem com o corpo inchado. Jesus está apresentando uma coisa, eu tenho cura para a hidropisia de vocês, pela ganância que vocês têm, para essa visão distorcida que vocês têm de mundo. Eu quero curar vocês disso. Eu quero curar vocês disso. É disso que esse texto está falando. Então esse texto vai servir de base, de introdução para o que vem depois. Porque o que vem depois? Depois Jesus vai mostrar a consequência da hidropisia. Jesus vai mostrar a consequência da ganância. Ele vai mostrar a consequência disso aqui que eles estão vivendo. Porque eles não se acham gananciosos. Aliás, eles nem se acham doentes. Mas Jesus ele vem para libertar. Então ele quer nos curar disso. Dessa sede insaciável por mais. E não apenas os fariseus, porque Jesus queria curar os fariseus. Mas como o Gustavo já falou aqui hoje, qual que é a doença dessa nação? Se não o acúmulo por mais, por mais, por mais. Você fala com uma pessoa que ganha $60 mil por ano, ela nunca está... Você faz a pergunta, você está feliz com o que você tem? Não, eu quero mais. Você fala com uma pessoa que ganha 120 mil por ano, e pergunta, você está feliz com tudo que você tem? Você tem tudo o que você precisa? A pessoa diz, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você fala com uma pessoa que ganha 200 mil, 300 mil, 400 mil por ano. Faz a mesma pergunta, você tem tudo o que você precisa? A resposta é, não.
Jesus quer nos curar da nossa hidropisia, porque nós todos somos assim. E nós precisamos de cura. Nós pensamos assim, nós temos muito mais do que nós precisamos. Vou dar um exemplo. Quanta roupa você tem no seu guarda-roupa que você não usa já faz mais de 3 meses? E você não consegue se desfazer dela? As irmãs ficam até mais... Só dou esse exemplo, eu posso usar outros. Não vou falar de sapato. Não vou falar de sapato. Porque, exatamente, eu não sei quantos pés a mulher tem, porque a quantidade de sapatos é um negócio impressionante. Aí abre o guarda-roupa, e o que elas falam, meus irmãos? Não tem nada para vestir. Você está vendo? Elas mesmas se entregam. Estou usando um exemplo, porque isso vai se agravando. Então nós temos essa doença em nós. Eu estou usando as mulheres, pegando as mulheres para Cristo aqui, mas os homens também são culpados disso. E aí a gente vai querendo acumular. Nós temos essa sede insaciável de ter mais, de comprar mais. Eu nunca estou satisfeito com o que tenho. Eu sempre tenho que ter mais. E Jesus quer nos curar disso. Porque enquanto nós não formos curados disso, nós não vamos conseguir viver uma vida plena com Deus. Nós não vamos. E o próximo texto vai nos mostrar isso. Por quê? Tá bom, o que esse texto agora tem a ver com o próximo texto? Porque se você for para o versículo 7, diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Jesus passou tudo isso, e aí você está lendo isso aqui. Se você não entendeu ainda que isso aqui que a cura do homem é uma introdução, parece que Jesus pulou do negócio, parece que acabou aquilo ali e começou outra coisa. Não. Ele está continuando com esse tema. Agora, o que Jesus fala, a explicação seria, eu vou mostrar para vocês a consequência da ganância. Eu vou mostrar para vocês a consequência da hidropisia de vocês. É essa. Aí ele usa esse exemplo. Ele está ali e ele começa a olhar as pessoas escolhendo seus lugares no banquete. E o banquete aqui, ele tem que ser entendido como um casamento. O próprio Jesus, no versículo 8, ele vai falar sobre casamento. Quando vocês forem convidados para um casamento. E para nós é uma realidade muito legal, uma coisa que dá para usar como comparação. Por quê? Quando nós somos convidados para um casamento, nós recebemos o convite, depois da cerimônia do casamento, nós temos o quê? A recepção ou o jantar, certo? O jantar tem mesas com números, e aí você entra no jantar, tem lá um negócio com o nome, e o seu nome vai estar lá em algum lugar. E aí você vai ver o seu nome e a mesa que você está sentado. E você não muda de lugar. Você vai para aquele lugar da mesa. É o seu lugar. Goste você ou não. Então os lugares são marcados no casamento. Qual é o lugar de honra do casamento? O lugar dos noivos. Depois do lugar dos noivos, quais são os lugares de honra do casamento? Os lugares mais próximos aos noivos e a noiva. Então é isso que está acontecendo aqui. Esses banquetes eram basicamente dessa maneira. O lugar de honra é para o anfitrião da festa, do banquete, e os lugares de mais honra depois dele são aquelas pessoas mais próximas a ele, que vão mostrar uma conexão com ele. E geralmente, essa pessoa que está convidando você para uma festa, um banquete, é um homem muito rico. Então, os lugares de importância mostram, além de ser um lugar de importância que mostra que você está mais próximo do homem, mostram que você tem status na sociedade, que você tem dinheiro, que você é alguém. Então as pessoas cobiçavam esses lugares. Em alguns desses banquetes não existia o quê? O lugar marcado. Você chegava lá e você julgava quem você era. E dependendo de quem você é, você então escolhe o seu lugar. E esse já é um pouquinho mais complicado. E é esse aqui que está acontecendo aqui em Jesus. Então, os convidados iam chegando, iam escolhendo os seus lugares. E eles escolhiam os melhores lugares. Iam se assentando, iam se assentando. Mas por que Jesus está falando? Então ele fala sobre a cura do homem, sobre a cura da hidropisia, da cura da ganância, e entra nesse texto. Do que ele está falando?
Ele está falando que todas as vezes, se nós não formos curados da nossa ganância, nosso inchaço, nós vamos procurar coisas nas nossas vidas que nos deem sentido, que nos façam, que nos deem aquilo que nós queremos, reconhecimento, fama, dinheiro. Porque esses jantares, essas festas aqui, elas eram também eventos sociais, para que você pudesse alavancar a sua vida, para que você pudesse estar mais próximo de pessoas que têm dinheiro, para que você pudesse fazer um maior, na linguagem do business, um network. Então, para você se relacionar melhor, para você ter melhores contatos, porque uma coisa, quando eu estudei, quando eu fiz MBA, uma coisa que todos os meus professores falavam, era esse negócio, essa palavrinha, network. O mais importante não é o que você faz, ou o que você sabe, é quem você conhece. Isso eu aprendi no MBA, é uma coisa que eu nunca esqueci. Então, por quê? Porque as pessoas te abrem portas. Se você não conhece ninguém, você pode ser o melhor profissional do mundo, você nunca vai ter uma porta aberta. É isso que eles ensinam aí fora. Aí eu falei, é verdade, olha, isso é uma verdade. E desde o tempo de Jesus é assim. E antes do tempo de Jesus é assim. Principalmente numa sociedade como a sociedade romana. Que era uma sociedade que nós temos, uma sociedade que eu costumo chamar de cliente-patrão, ou o patronage system em inglês. Que nada mais é do que, você tem o patrão, e o patrão ele tem muitos clientes. O patrão, ele oferece favor, ele dá dinheiro, ele dá emprego, ele faz alguma coisa para aqueles clientes. E em troca, aqueles clientes têm que oferecer honras públicas para ele. Ele tem que mostrar, quando ele vai para o Senado, ele ia andando para o Senado, os clientes iam receber ele na casa dele, aplaudindo ele de manhã, para mostrar que ele é um homem, grande homem. Eles ofereciam honras públicas, eles ofereciam favores, eles trabalhavam para esse homem. E quase não acontece isso hoje, né? Ninguém faz isso hoje mais. Só mudou o nome. Mas continua do mesmo jeito. A gente só quer se aproximar, porque a gente quer... Aqueles que dão... Vou usar o exemplo básico da política. O político dá esperando o quê? Você vai votar nele, para que ele continue no poder. Então, eles querem a honra pública, o reconhecimento público, para que ele continue no poder. E em troca, ele te dá um trocadinho. Continua do mesmo jeito, nunca mudou, nós ainda continuamos sendo romanos. Então, esses jantares eram uma maneira de fazer o quê? De você levantar a sua vida. Aqueles que ofereciam, queriam um reconhecimento de que eles são homens de poder, etc. E aqueles que estão ali, queriam fazer o seu network para conseguir crescer na vida. Conseguir um contratozinho melhor. Quem sabe eu consigo subir um degrauzinho da escada social. Então, esse sistema de troca, de reconhecimento. Então, sentar num lugar de honra era a maneira de você ser reconhecido publicamente de que você é um homem importante na cidade. Era isso. E esse é o sintoma de todo aquele que não entendeu quem ele é em Cristo Jesus. Porque quando nós não entendemos quem nós somos em Cristo, a nossa tendência é fazer o quê? É buscar lugares de honra nas festas dos homens. A nossa tendência é querer acumular, é querer ter mais dinheiro, poder, subir degraus na escada social. Para quê? Porque eu quero reconhecimento. Porque nós gostamos desse negócio, das pessoas baterem nas nossas costas e falar, nossa, você é o cara. Você é bom. A gente gosta disso. Sabe por que a gente gosta disso? Porque a gente não entendeu quem a gente é em Cristo Jesus. Então, quando Jesus está falando aqui, gente, de você não escolher o melhor lugar, ele está indo contra todo esse sistema deles. Contra tudo isso. Ele vai contra todo esse sistema. E aí ele fala no versículo 11 assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. E aí a gente pega isso aqui, e eu já escutei isso aqui sendo falado inúmeras vezes. Não, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Os últimos serão os primeiros. Mas sempre o contexto do que a pessoa está me falando e usando esse versículo é esse. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser exaltado.
Aí você olha para esse versículo, mas Jesus não está ensinando isso aqui. Jesus não está ensinando uma falsa humildade. Porque se Jesus estivesse falando isso aqui para nós, olha, você chegar na festa, faz o seguinte, senta lá no finalzinho, lá no último banco. Aí, o anfitrião vai entrar e ele vai falar assim para você, ô meu irmão, o que você está fazendo aqui? Senta aqui comigo na frente. E você vai, eu sabia que isso ia acontecer. Eu já fui lá para trás sabendo que eu ia ser honrado. E eu já busquei então honra na minha cabeça, sabendo o que ia acontecer. Jesus então não está ensinando uma falsa humildade, porque se ele estivesse ensinando isso, ele estaria nos ensinando a sermos hipócritas. Porque o nosso coração quer a honra, o nosso coração quer ser visto. A gente já queria a honra. Eu vou lá atrás só para que eu possa ser trazido para frente, para ser honrado na frente das pessoas. É disso que Jesus está falando? É isso que Jesus está ensinando para a gente? Não. Se você entende esse versículo dessa maneira, você desconstrói tudo, porque Jesus não ensinou isso. Ah, então do que ele está falando, Rodrigo? Está aí escrito aí, ele está falando isso. Não, ele não está falando isso. É por isso que você tem que entender a introdução da parábola antes. Do que Jesus não está ensinando? Ele está ensinando que uma vez que você foi curado da sua hidropisia, uma vez que você foi curado da sua ganância, sentar no melhor ou sentar no pior não faz diferença para você. Porque o reconhecimento que você quer não é o reconhecimento dos homens. Então, se você for honrado, se você não for honrado, isso não sobe na sua cabeça. Você consegue sentar no pior lugar, porque para você não tem pior ou melhor. Porque o reconhecimento que você deseja não é o reconhecimento dos homens. É o reconhecimento de Deus. É o reconhecimento de Deus. Então, se você for para, como diz o apóstolo Paulo, sei o que é ter em abundância e o que não é ter nada. Ele sabia o que é ser honrado e não ser honrado, ser humilhado, perseguido. Para ele não fazia diferença nenhuma. Por quê? Porque a alegria dele é o Senhor. Porque o que importava para ele era a aprovação de Deus e não dos homens. Enquanto para nós queremos ser aprovados pelos homens. Nós queremos que os homens falem, vem para cá, você é importante. Ah, é legal ser importante para Deus, mas é legal mesmo quando as pessoas reconhecem isso, né? É isso que nós queremos. E é isso que Jesus está falando. Se você não for curado da sua hidropisia, você nunca vai conseguir ter essa atitude. Você sempre vai sentar no pior lugar esperando alguém te chamar para frente. Porque nós gostamos dos aplausos. Nós gostamos de ser o quê? Exaltados e reconhecidos na frente das pessoas. Nós precisamos de cura. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Nós precisamos de cura. Porque a aprovação que realmente importa, então, vem de Deus. Vem de Deus. Jesus, então, ele veio para nos curar da nossa hidropisia, da nossa ganância por dinheiro, do nosso reconhecimento por poder, ou de poder. Enquanto não formos curados disso, vamos viver tentando agradar os homens. Enquanto nós não formos curados dessas coisas, nós nunca vamos viver uma vida desprendida e livre. Nunca. E aliás, gente, muitas das nossas frustrações, os nossos sofrimentos, são porque as pessoas não reconhecem a gente. Aí a gente fica magoado com as pessoas, a gente arruma umas brigas à toa. Estou mentindo? Aí a gente vai ficando se frustrando. Nossa, faz 20 anos que eu estou nessa companhia e estou aqui do mesmo jeito. Agora chegou aquele lá que tem aí 2 anos, já recebeu o aumento, já tem uma posição de honra. E eu estou aqui. Por quê? Porque nós queremos a posição de honra diante dos homens. Aí a gente vai andar frustrado, porque nós nos achamos bons, merecedores, e não estamos tendo o que nós queremos. Quando, na verdade, nós fomos chamados, e o nosso valor é provado por uma única coisa, que há 2000 anos, Jesus Cristo se entregou por você numa cruz. Que Ele morreu para te comprar a preço de sangue. Ele se entregou. Esse
Essa é a prova do nosso valor. A prova do seu valor não está no reconhecimento dos homens. Quando você aprender isso, a sua vida vai ser mais feliz. E você vai conseguir viver uma vida plena com o Senhor. Aí ele nos fala no versículo 13, e ele ele se volta para o anfitrião da festa e fala assim, olha, quando você oferecer um banquete, uma festa, você não convide os seus amigos, as suas pessoas ricas, os seus parentes. Você convide quem? Você convida os cegos, você convida os pobres, você convida os aleijados. Como assim, Jesus? Isso até parece legal e tudo, esse negócio de boa ação e tudo mais. Mas isso não é prático, eu tenho uma posição social para me manter. Imagina se eu começo a chamar o pobre, o cego e o aleijado para comer comigo na minha casa. O que vai acontecer com o meu status na sociedade? Os meus amigos ricos vão me olhar como? E se lembre para quem que Lucas está escrevendo esse texto. Se lembre para quem Lucas está escrevendo o evangelho dele. Para Teófilo. Um homem rico da sociedade romana, que provavelmente já estava sofrendo isso. Que provavelmente já estava sofrendo a exclusão por causa do cristianismo. É isso que ele está falando aqui. Já estava passando por isso. Então, ele fala, chama esses. Mas não é prático, Jesus, eu vou perder toda a minha moral com as pessoas. Mas aí Jesus fala no versículo 14, feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Na ressurreição dos justos. Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando de salvação. Ele está falando do grande banquete, que é o que nós vamos ver na próxima semana. Mas ele está falando, então, do grande banquete. O que ele está falando aqui é, pare de pensar em você mesmo e no seu umbigo, comece a pensar mais nos outros. Pare de pensar na sua ganância, e essa aqui é a cura da ganância. Jesus está nos ensinando, então, como que eu sou curado da ganância? Como que eu sou curado da minha hidropisia? Eu sou curado assim, quando eu paro de pensar em mim mesmo. Quando eu paro, em primeiro lugar, quando eu paro de buscar o reconhecimento dos homens. E entendo que o reconhecimento que eu preciso é o reconhecimento de Deus. E quando eu paro de pensar em mim e começo a investir mais na vida das pessoas. Qual pessoa? Daquele que não pode retribuir. Por quê? Eu convido os ricos por quê? Porque os ricos me convidam de volta. Porque eu tenho interesse em convidar o rico, porque o rico vai fazer a minha carreira ser alavancada. Então é esse relacionamento de troca. Eu não tenho amor pelos ricos também. Eu só tenho um interesse neles para que eles possam me elevar à posição que eu quero. Aliás, eu não amo ninguém. A única pessoa que eu amo é a mim mesmo. Você não ama nem o rico, você não ama nem o pobre, você só se ama. Jesus então fala assim, pare de se amar e começa mais a amar o próximo. Para de investir dinheiro nessas festas que eram caras. E começa a investir esse dinheiro que você está investindo na sua vida para alavancar a sua carreira, para alavancar você, para você subir na escada social, para que outras pessoas possam sair da pobreza. Para que outras pessoas possam ser abençoadas com o que Deus te deu. Jesus está falando de um coração generoso, para com o pobre, para com o aleijado, para com aquele que não tem. Porque esse não pode te pagar. Eu vou convidar o Paulo, porque o Paulo é importante, tem dinheiro, vou convidar ele para ir na minha casa. Então você é mais amigo dele e vai abrir umas portas para mim. Não, eu vou convidar aquele que não tem condição de me pagar. É isso que Jesus está falando. Tá, mas Jesus não faz sentido. Porque Jesus está falando que para os fariseus fazerem isso, para um fariseu é importante fazer isso aqui. Mas se ele falasse isso aqui para nós hoje, como ele está falando hoje para você, para nós ainda é difícil, porque nós não recebemos o pobre, o aleijado e o cego na nossa casa. Porque é difícil para nós estendermos a nossa mão para aquele que não pode retribuir. Por que é tão difícil? Porque nós nos amamos. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Porque nós temos sede por mais. É isso que ele está nos ensinando aqui. A cura para isso é deixarmos de ser egoístas e pensarmos só em nós. Estender a mão para o próximo.
para aquele que precisa, para aquele que não pode pagar. Ah, mas tá bom, Rodrigo, legal tudo isso aí, essa filosofia. Mas Jesus não está ensinando uma filosofia. Jesus não está ensinando um bom costume, alguma coisa, uma boa filosofia de vida. Jesus, ele está apenas nos exigindo aquilo que ele fez por nós. Porque Jesus, ele é aquele que convidou pobres, cegos e aleijados. Pobres, por que pobres? Porque nós não temos nada para dar para Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Cegos, porque nós somos incapazes de ver as realidades espirituais e entender quem é Cristo. Nós somos incapazes de enxergar qualquer coisa. Aleijados, mancos, porque nós não conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Nós precisávamos ser curados da nossa cegueira. Nós precisávamos ser curados das nossas pernas, nas nossas pernas, para podermos andar de novo, para ver de novo. E ele dividiu a sua riqueza, deixando a sua glória, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Ele deixou a sua glória. Ele deixou para estar conosco e nos fazer ricos nele. Ele foi pelas ruas e ele trouxe para Deus, para a casa do Pai, cegos, aleijados e pobres, para participar do grande banquete. Você e eu somos esses aqui, pobres, cegos e aleijados, que Jesus veio alcançar. Então Jesus não está ensinando apenas uma boa filosofia. Jesus também, ele não se preocupava com o pensamento dos homens, como os homens o viam, o que os homens falariam dele. Ele só tinha uma preocupação, e a minha preocupação é essa, em agradar o meu Pai. Então, para Jesus não importava o melhor lugar na sinagoga, o pior lugar no banquete. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, e ele era filho de Deus. E essa é a única coisa que fazia diferença para ele. Essa é a única coisa que fazia diferença para ele. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que é santa, que é verdadeira e que é boa. Pai, obrigado a Deus, pela exortação que a sua palavra nos traz essa noite. E nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, vem, Senhor, nos curar da nossa hidropisia, Senhor. Dessa ganância que existe no nosso coração, de acumular mais e mais e mais, da nossa dificuldade em ser generosos com os outros, de desfazer do que nós temos, ó Pai, para abençoar pessoas. Nosso egoísmo que só pensa em nós, que as necessidades que nós enxergamos só são as nossas. Deus vem nos curar disso e vem nos dar o coração de Jesus Cristo. O coração desprendido, o coração que enxerga o próximo, que valoriza o próximo. Ajuda-nos a viver como Jesus, desprendidos de buscar os melhores lugares para termos o reconhecimento dos homens, quando o único reconhecimento que realmente importa é o Teu. Nos ajuda a viver assim, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor.